Alienação. Como o diabo mantém milhões de pessoas presas sem correntes. Você já se pegou vivendo no piloto automático? Acorda, faz as mesmas coisas, segue a mesma rotina e no fim do dia a sensação é de que apenas existiu, mas não viveu de verdade? Muita gente acha que isso é normal, mas Napoleão Hill, no livro Mais Esperto que o Diabo, dá um nome muito direto para isso: alienação. Alienação é quando você deixa de pensar por si mesmo. É quando o sistema, as circunstâncias ou até outras pessoas assumem o volante da sua vida e você apenas segue. E é justamente aí que o diabo se aproveita. Quando a gente não tem clareza de propósito, fica muito mais fácil ser manipulado. Se esse tema já despertou algo em você, aproveita e se inscreve agora no canal Resumos que Inspiram e deixa seu like. Isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas e me motiva a continuar trazendo reflexões que transformam a nossa forma de enxergar a vida. Hoje, neste segundo episódio da série, você vai descobrir o que é alienação, como ela se instala e, principalmente, como escapar dela. Alienação é quando a gente vive no automático, sem consciência. É acordar, trabalhar, comer, dormir e repetir tudo no dia seguinte, sem nunca parar para perguntar: por que eu estou fazendo isso? É quando a gente aceita verdades prontas, repete a opinião dos outros e segue a multidão sem questionar. Quem está alienado não constrói a própria vida, apenas reage ao que acontece. Deixa eu te perguntar, você já escolheu uma carreira só porque seus pais queriam? Ou já mudou de opinião só porque todo mundo ao seu redor pensava diferente? Isso é alienação, abrir mão do seu próprio pensamento. Napoleão Hill alerta que o diabo se aproveita justamente desse estado para prender bilhões de pessoas, porque quando a mente não tem direção, qualquer distração serve. Agora reflita comigo, será que hoje você está realmente construindo o seu caminho ou apenas seguindo uma estrada que alguém já abriu? Como a sociedade produz alienados. Agora pense, desde cedo fomos educados de uma forma que favorece a alienação. Na escola, por exemplo, a maioria de nós aprendeu a decorar fórmulas, mas não a questionar. Memorizar sempre foi o mais valorizado do que refletir. Na mídia, somos bombardeados todos os dias com notícias que reforçam medo, consumo e distração. E quanto mais ocupados estamos com o que não importa, menos energia sobra para pensar no que realmente interessa. Até na religião, quando mal interpretada, muitas vezes se ensina mais a temer do que a confiar. O resultado, em vez de liberdade, nasce uma prisão mental. Hill denuncia algo duro. O sistema não foi feito para criar pensadores livres, mas sim para formar seguidores obedientes. E é justamente aí que o diabo encontra espaço para agir. Olha só como isso aparece no dia a dia. A indústria do entretenimento lança uma série e milhões de pessoas passam horas maratonando, mas essas mesmas pessoas dizem não ter tempo para estudar ou investir nelas mesmas. A publicidade cria um padrão de vida inalcançável para muitos, mas convence todos a correr atrás dele, mesmo que isso custe dívidas, frustração e ansiedade. Esse é o retrato da alienação, uma multidão ocupada com o que não importa, enquanto abandona os seus próprios sonhos. Sinais de que você pode estar alienado. E como é que a gente descobre se já caiu nessa armadilha da alienação? Napoleão Hill aponta alguns sinais bem claros. Primeiro, você vive esperando o momento certo para agir, mas esse momento nunca chega. Sempre aparece uma desculpa. Falta de dinheiro, de tempo, de energia,
E quando você vê, os anos já passaram. Segundo, suas opiniões mudam conforme o grupo em que você está. Com uma pessoa você pensa de um jeito, com outra muda completamente. Isso revela falta de identidade, de convicção. Outro sinal, aquele vazio constante. É como se a vida fosse só rotina e obrigação, sem propósito real. E tem também as distrações. Horas em redes sociais, séries, jogos, enquanto projetos importantes ficam sempre para depois. Por exemplo, talvez você já tenha sonhado em aprender um idioma, abrir um negócio ou escrever um livro, mas quando olha para trás, percebe que gastou muito mais tempo rolando feeds do que construindo algo de verdade. No fim, o alienado é como uma folha levada pelo vento. Não escolhe para onde vai, apenas segue a direção que o ambiente sopra. E a grande pergunta é: será que isso já está acontecendo com você? Viver alienado tem um preço altíssimo. E não é só a perda de tempo, é a perda da própria vida. Os anos passam e a pessoa continua no mesmo ponto de partida. Sonhos que poderiam trazer realização ficam guardados numa gaveta que nunca é aberta. E a identidade vai se fragilizando, porque sem clareza de quem realmente é, a pessoa acaba apenas copiando os outros. Napoleão Hill chama isso de a vitória silenciosa do diabo. Ele não precisa destruir ninguém de forma escandalosa, basta plantar a alienação, e a própria rotina se encarrega de manter a pessoa presa no ciclo da mediocridade. Pense em alguém que você conhece que já passou a vida inteira dizendo: um dia eu vou, quando sobrar tempo eu começo. Mas esse dia nunca chegou. Esse é o preço da alienação, uma vida de promessas não cumpridas e potenciais desperdiçados. A boa notícia é que existe sim uma saída, e Napoleão Hill mostra caminhos bem práticos para isso. O primeiro passo é ter um propósito claro. Quando você sabe onde quer chegar, fica mais fácil dizer não para as distrações. Sem propósito, qualquer coisa parece importante, mas com propósito, você começa a filtrar o que vale ou não o seu tempo. Outro ponto é praticar o pensamento crítico. Questione tudo, notícias, opiniões, crenças, até as suas próprias ideias. Não aceite nada como verdade absoluta, sem refletir antes, nem mesmo seus pensamentos. Depois vem os hábitos conscientes. Cada pequena escolha é uma chance de sair do piloto automático. Por exemplo, em vez de acordar e já abrir as redes sociais, que tal começar o dia com leitura, oração ou meditação? Pequenas mudanças assim fazem uma diferença enorme. E tem mais, escolha bem o ambiente em que você vive, as pessoas com quem você convive e os conteúdos que você consome moldam sua mente, mesmo sem você perceber. Então se cerque de quem te inspira, não de quem te puxa para baixo. Fugir da alienação não é fácil, exige esforço, mas a recompensa é gigante. Liberdade mental, clareza de propósito e o poder de escolher de verdade o seu próprio caminho. A alienação é um dos estados mais perigosos em que alguém pode viver, porque no fundo é viver sem perceber que não está vivendo de verdade. O diabo não precisa acorrentar ninguém, basta manter a pessoa distraída, passiva, presa no piloto automático. Agora me conta, em qual área da sua vida você sente que está vivendo no automático? Escreva aqui nos comentários, porque sua resposta pode inspirar outras pessoas que também estejam passando por isso. No próximo episódio da série Mais Esperto que o Diabo, nós vamos falar sobre o segredo da autodisciplina, como assumir o controle da sua vida. E eu já te adianto, esse episódio pode ser um divisor de águas para quem está cansado de viver preso em ciclos de procrastinação. Eu sou Larissa Sampaio, do canal Resumos que Inspiram, e criei esse canal porque acredito que conhecimento tem mais valor
quando vira mudança de vida.